Quero pedir aos irmãos que abram a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 14 ao verso 30. Lucas, capítulo 4, verso 14 até o verso de número 30. Diz o Evangelho: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios, mas perguntavam: não é este o filho de José? Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se e expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Oremos. Pai, obrigado por esta palavra. Obrigado por aqui vermos Jesus circulando por esta cidade de Nazaré. E o desejo do nosso coração é que Ele circule no nosso meio, e na medida em que Ele estiver entre nós, haja, Senhor, um derramar do Espírito Santo sobre nossas vidas, por meio da Tua santa palavra. Oramos assim, no nome de Jesus, amém. Irmãos, eu sou de Rubiataba, uma cidade aqui a 220 quilômetros de Goiânia. Fiz o seminário presbiteriano, meu curso teológico, em Campinas, São Paulo. E sempre tive o privilégio de passar as minhas férias com os meus pais, naquela época, vivos, lá em Rubiataba. E em uma dessas férias, eu tive um contato, como sempre fazia, com o evangelista Eurípides, hoje pastor Eurípides, um grande amigo. Quando eu estava lá, um irmão do Rio de Janeiro veio para Rubiataba, e ele veio porque recebeu uma unção do Espírito Santo, uma direção do Espírito Santo, e ele começou a compartilhar com o pastor Eurípides as manifestações do Espírito Santo na vida dele, na família dele e na igreja dele. E depois de algum tempo de conversa, assim meio constrangido, ele disse assim: pastor, o Espírito Santo que me ungiu, me disse que eu deveria vir aqui em Rubiataba, do Rio de Janeiro em Rubiataba, porque aqui na nossa igreja, na igreja missionária que nós temos aqui, um trabalho missionário, há uma ação demoníaca tentando derrotar a igreja, e eu vim no nome de Jesus para
ser usado pelo Senhor para enfrentar esse inimigo aqui na nossa igreja em Rubiataba. Mas tem um problema, pastor. Eu cheguei aqui, não achei a igreja, não encontrei a igreja, não existe igreja nossa aqui. Ele foi para uma obra do Espírito Santo, mandado pelo Espírito, ungido pelo Espírito para um lugar onde não existia a igreja que o Espírito Santo estava mandando. Qual o problema? Aqui temos alguém talvez muito conectado ao Espírito Santo, mas não conectado à palavra do Espírito Santo. E o desafio que nós temos é unirmos a nossa ligação ao Espírito Santo, a ligação à sua palavra. E esse texto nos ajuda nessa direção de forma extraordinária. Aqui temos, irmãos, então no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, várias descrições da relação de Jesus com o Espírito Santo. Dentre elas, no seu batismo, Jesus foi visitado, o Espírito Santo desceu sobre ele. Depois o Espírito Santo o levou para o deserto, e no deserto o Espírito Santo o visitou novamente, e lhe deu vitória sobre todas as tentações de Satanás. E quando nós chegamos aqui no nosso texto, diz o evangelista Lucas, que Jesus foi cheio do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, para a Galileia, uma região muito povoada, tinha em torno de 200, 210 vilas e povoados, havia muita gente naquela região. E essa trajetória de Jesus na Galileia se marcou por duas realidades, segundo está aí no verso de número 14. Primeiro, o poder do Espírito Santo que continuava sobre ele. Em segundo lugar, a palavra do Espírito Santo, que segundo o verso de número 15, ele sempre ensinava. E o resultado desse poder do Espírito em Jesus e manifestado através da sua palavra, foi fama e elogio e um aparente reconhecimento, como nós veremos mais tarde na nossa meditação. A partir desta visão panorâmica, nós temos aqui algumas câmeras filmando a nossa celebração. Então, a Lucas, como o cameraman, ele faz um close, não nessa região da Galileia, mas na cidade de Nazaré. E o verso de número 16 nos informa que Nazaré era uma cidade em que Jesus tinha muitos afetos, porque Jesus tinha sido criado naquela cidade. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para a circulação, para o andar, para os movimentos de Jesus na cidade de Nazaré. Porque nos movimentos de Jesus na cidade de Nazaré, nós percebemos os movimentos que nós temos que dar na nossa cidade, seja Goiânia ou a cidade a qual você pertence, a cidade a qual você mora. Porque nós somos, na nossa cidade, a expressão viva de Jesus para a cidade. E assim como Jesus circulou em Nazaré no poder do Espírito Santo, nós precisamos circular na nossa cidade, nos relacionar na nossa cidade, também debaixo do poder do Espírito Santo, para cumprirmos uma missão específica que o Espírito Santo tem para nós. Então aqui nesse texto, nós somos conduzidos pelo evangelista a compreendermos qual é a conexão entre a unção do Espírito Santo e a palavra. Como é que essa conexão se torna um caminho para uma vivência dessa plenitude, desse poder do Espírito Santo na nossa caminhada cristã? Duas coisas eu quero deixar para os irmãos, destacando aqui desse texto, como lembrança nesta noite e como lembrança para toda a sua vida. Primeira lembrança: a unção do Espírito Santo envolve a busca da palavra na cidade. A unção do Espírito Santo envolve a busca da palavra na cidade. Verso 16 até o verso de número 19. A agenda de Jesus é a agenda do Espírito Santo. Portanto, a agenda de Jesus é a agenda da palavra. Olha o que diz, por exemplo,
o verso de número 16. Jesus vai então para Nazaré, no dia de sábado, o dia da palavra. Todo dia, indistintamente, é dia da palavra, mas na espiritualidade judaica, o sábado era o dia especial da palavra. Jesus então está no dia da palavra. No dia da palavra, para onde ele vai? Vai para a sinagoga, diz o verso de número 16. O que é a sinagoga? O lugar da palavra. Todo lugar é lugar da palavra, mas na espiritualidade judaica, volto a dizer, a sinagoga era um lugar especial, o lugar em que a palavra era ministrada, o lugar em que eles recebiam a palavra de Deus. E nesse dia da palavra, nesse lugar da palavra, Jesus faz uma escolha específica da palavra. O texto diz, no verso de número 16, que Jesus, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Jesus, ele manifesta um profundo interesse, naquele momento comunitário de adoração, Jesus manifesta um profundo interesse pela palavra. Então, irmãos, todos os movimentos de Jesus aqui em Nazaré, todos eles estão ligados à palavra do Espírito. E nisso nós somos instruídos nesta noite sobre a importância de toda a nossa relação com Jesus por meio da palavra. No verso de número 17, diz o texto, que foi entregue a Jesus aquela palavra pela qual ele se interessou, que ele se levantou para ler, foi entregue para Jesus o livro de Isaías, onde estava escrito o texto que nós lemos e meditamos hoje pela manhã. Olha que coisa interessante, foi dado a Jesus um livro, a nós tem sido dado não só um livro, mas dezenas de livros reunidos na Escritura Sagrada, e Deus tem separado essa Escritura Sagrada para falar ao nosso coração, para ministrar a nossa vida, e para nos dar recursos para que possamos compartilhar dos seus desígnios para com todos aqueles que estão à nossa volta, que convivem conosco. E nessa condição, tendo escolhido aquela palavra específica, a palavra de Isaías, Jesus abre no lugar onde está escrito, Isaías 61, verso 18 até 19, aqui no nosso texto, né? Mas no texto de Isaías 61, verso 1 até o verso 4. Olha que palavra foi dada a Jesus naquele momento pelo Espírito Santo. Uma palavra que já tinha sido dada a Isaías 700 anos atrás, e que foi instrumento de transformação de Isaías. Agora, essa mesma palavra é dada a Jesus, uma palavra do passado que se revela agora de novo no presente, para gerar uma transformação naquele momento histórico específico, na encarnação do Senhor Jesus. Então, irmãos, da mesma maneira que o Espírito Santo deu uma palavra a Isaías, deu uma palavra ao Messias, o Espírito Santo continua a dar a nós uma palavra, nós que somos seguidores do Messias Jesus. E esta palavra é uma palavra que nos chama a atenção para uma realidade muito importante, que a nossa capacitação para o avanço missionário se dá através do Espírito Santo. É o Espírito Santo na sua unção que nos dá habilitação para cumprirmos a nossa missão profética, verso 18, levando as boas novas àqueles que precisam e são carentes do poder do Senhor, do amor do Senhor e da bondade do Senhor. O Senhor nos dá, o Espírito Santo nos dá, através da sua unção, uma missão libertadora, verso de número
18 na parte B. Ele me enviou para proclamar libertação aos presos. Verso de número 18 na parte final. Ele nos dá uma missão terapêutica, porque ele nos chama como instrumentos de cura para restaurar a vista daqueles que têm a sua visão distorcida da realidade de Deus, do poder de Deus e da bondade e da misericórdia de Deus. E acima de tudo, ele nos dá uma unção para que nós possamos cumprir o nosso papel nesse tempo da graça, nesse tempo em que Deus agora revela que a nossa relação com Ele não se dá pelo nosso desempenho, mas pelo desempenho de seu Filho Jesus. E no seu Filho Jesus nós somos conduzidos em vitória, e nós assim chegamos à sua presença e cumprimos nele, Jesus, o seu desígnio. Tudo isso Jesus percebeu ao ler esta palavra de Isaías e ao perceber que o Espírito Santo estava dando sobre ele também, naquele momento específico, uma unção clara, concreta, uma unção que seria a resposta para a sua caminhada até o final do seu ministério. Meus irmãos, qual é a questão que precisamos aqui entender? Se Jesus, sendo Deus eterno, não abriu mão da unção do Espírito Santo, quanto mais nós, na nossa fragilidade, na nossa pequenez, precisamos veementemente, urgentemente, prioritariamente, de um derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então, esta é a primeira lição. Nós que estamos nesta cidade, na nossa cidade, precisamos buscar a palavra de Deus na cidade. Mas isso não é tudo. A unção do Espírito Santo envolve não só a busca da palavra, mas também o cumprimento da palavra na cidade. Verso 20 até o verso de número 27. O verso 20 diz que Jesus fechou o livro de Isaías, devolveu o livro ao assistente e ele se assentou. Impressionante como Lucas, na sua condição de historiador, deu tantos detalhes assim. E ali ele diz que na sinagoga, olha o que o texto diz, todos tinham os olhos fitos em Jesus. Todos tinham os olhos fitos em Jesus. Meus irmãos, aqui está o segredo de uma vida cristã vitoriosa. O nosso olhar fito em Jesus. Como diz o autor da carta aos Hebreus, nós temos que olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. É porque nesse olhar para Jesus, nessa nossa atração por Jesus, que nós vamos encontrar todas as respostas para os desafios da nossa caminhada cristã. Então a palavra, ela se cumpre na pessoa de Jesus, na medida em que o nosso coração, o nosso olhar é canalizado para o Senhor Jesus, porque toda a palavra está centralizada em Jesus, toda a Escritura converge para Jesus, Ele é o centro da Escritura. Quando nós olhamos para Jesus, a Escritura torna-se para nós uma realidade transformadora para as nossas vidas. Então, o cumprimento da palavra precisa acontecer na cidade onde o Senhor nos plantou. Quando que se dá esse cumprimento? Jesus diz de forma clara, verso de número 21, e ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a Escritura que vocês acabaram de ouvir. Dois aspectos aqui importantes nesta palavra de Jesus. Primeiro, o momento do cumprimento. Aconteceu hoje a unção, hoje, naquela hora, houve uma unção do Espírito sobre o Senhor Jesus. Não que ele não tivesse recebido unção antes, porque ele foi ungido no batismo, ele foi ungido na tentação.
Não que não houvessem unções posteriores, porque vieram outras unções, mas naquele momento específico, hoje, naquela hora, houve uma unção do Espírito Santo através da palavra de Isaías para o coração do Senhor Jesus. Cada dia que nós vivemos e nos aproximamos desta palavra do Espírito Santo, há uma oportunidade de unção para o nosso coração, na medida em que nos conectamos com o Espírito através da sua palavra em Cristo Jesus. Outro aspecto importante, Jesus diz aqui claramente, referindo-se obviamente ao Velho Testamento, ele diz: hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. Meus irmãos, a unção do Espírito Santo tem a ver com o cumprimento daquilo que ele já disse. A Escritura do Velho Testamento aqui nesse contexto, e para nós, a Escritura do Novo Testamento. Mas vamos pensar primeiro na Escritura, no sentido geral. A unção do Espírito Santo, ela não vem, em hipótese alguma, para negar as Escrituras, mas para consolidar, legitimar tudo aquilo que a Escritura nos diz. Por isso Pedro alertou que nós devemos olhar para a Escritura, na sua segunda carta, capítulo 1, versos 19 a 21, devemos olhar para a Escritura como aquela luz que vem sobre as trevas da nossa existência, como uma candeia num lugar tenebroso, entendendo que aqueles homens que escreveram a Escritura, foram homens movidos, diz ele, pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus, não falaram de si mesmo. Cada vez que nós abrimos a Escritura, nós estamos penetrando no coração e na mente do Espírito Santo. Portanto, não se pode pensar em unção divorciado da Escritura. O desafio assim não é que nós saibamos as Escrituras, mas que nós vivamos as Escrituras. Jesus diz: todo aquele que crer em mim, segundo as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Não há divórcio entre Espírito Santo e Escritura, porque foi Ele mesmo que inspirou homens no passado a entregar a revelação de Deus. Portanto, se nós queremos unção do Espírito Santo, nós precisamos nos aproximar das Escrituras. Mateus capítulo 22, verso 29, Jesus dá um diagnóstico que eu acho extraordinário. Errais, não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Qual é o grande equilíbrio transformador na caminhada cristã? Agregar Escritura e poder. Errais não conhecendo as Escrituras e o poder do Espírito Santo. Temos irmãos amados que são adeptos do poder, mas ignoram a Escritura. Outros colocam a proeminência da Escritura, mas negam o poder de Deus. Jesus diz que o caminho do Espírito Santo é o caminho da Escritura e é o caminho do poder. Então, quando nós pensamos hoje em unção do Espírito Santo, estamos pensando no cumprimento da Escritura. Por isso que não podemos ter preguiça, indiferença, não podemos nos distanciar da Escritura, precisamos amar a Escritura, ler a Escritura, meditar na Escritura, e saber que a cada dia que nós abrimos a Escritura, o Espírito Santo se derrama sobre nós, e Ele nos dá a unção, e Ele nos capacita a cumprir a sua missão. Uma coisa interessante aqui também nessa ideia de cumprimento da unção por meio da Escritura, é que a Escritura, a palavra que vem e traz a unção do Espírito Santo, ela proporciona àquele que foi ungido, um discernimento claro do coração humano. E aqui está, irmãos, o Senhor Jesus. Qual foi a atitude do povo lá no início, quando Jesus chegou ali? A atitude deles foi de admiração. Que é isso? Que sucesso! Todo mundo falando de Jesus, todo mundo comentando a respeito de Jesus. E aqui no verso de número 22, isso é confirmado, né?
aparentemente confirmado, porque todo mundo falava bem de Jesus, todo mundo elogiava Jesus, todo mundo estava admirado com as palavras de Jesus, aquilo que saía dos seus lábios. Mas alguém perguntou assim: mas não é este o filho de José? Não é este o filho de José? O que eles estavam dizendo? Jesus não era o Messias, Jesus não era Deus. Então todos aqueles elogios, todo aquele relato positivo de Jesus foi para esconder a rejeição que havia no coração deles do Messias que estava ali na frente deles em carne e osso. E Jesus percebe então que não havia sinceridade no coração deles. Eles não reconheceram o poder de Jesus, poder para curar. Curava os outros, mas não curava a si mesmo, como diz o verso de número 23. Não reconheceram o seu ministério profético. É Jesus, ele é daqui da nossa cidade, ele não é aquilo que ele afirma ser, ele não tem esse poder, ele não tem esta autoridade. Meus irmãos, só através da unção do Espírito Santo nós podemos ter um discernimento dos mistérios do coração humano. Coração esse nós temos o desafio a alcançar através da nossa ação missionária, através do nosso ministério. E aí Jesus, como que quase surpreende aquelas pessoas que estavam ali à sua volta. E ele então, com toda a ousadia que lhe fora dada pelo Espírito Santo, ele começa de novo a citar as Escrituras. E aí ele coloca o dedo na ferida daquelas pessoas que estavam à sua volta. Verso 25 e 26, ele fala de Elias. Não tinha muitas viúvas em Israel, num tempo de crise, num tempo de fome, contudo, o Espírito Santo levou Elias para ser sustentado por uma viúva que não era israelita. Aí na sequência, verso de número 27, Jesus fala de Eliseu. Não tinha muitos leprosos em Israel, contudo, Eliseu não curou esses leprosos, curou Naamã, que não pertencia à nação israelita. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Jesus estava demonstrando a sua ousadia, a sua coragem, a sua autoridade diante daqueles que se opunham aos desígnios que ele trazia em nome do Pai, na autoridade do Espírito Santo. E Jesus evidencia que a rejeição do desígnio de Deus seria algo terrível na vida daqueles homens, e eles sofreriam as consequências dessa negação do movimento da graça divina entre eles. Então, se o Espírito Santo trouxer unção a você, ele vai te levar não para uma viagem de turismo religioso, mas vai te levar para lugares difíceis de batalha espiritual, para confronto daqueles que hoje estão negando o Senhor, estão rejeitando o propósito e o desígnio do Senhor. O nosso texto, então, nesta noite, nos fala sobre essa relação entre a unção do Espírito Santo e a palavra do Espírito Santo. Aprendemos aqui, irmãos, duas coisas. Precisamos buscar a palavra do Espírito Santo, de todas as maneiras, a todo tempo, priorizar na nossa agenda a cada dia, esse contato com a palavra do Espírito Santo. Em segundo lugar, nós precisamos ter no nosso coração a disposição e a confiança de que em Cristo Jesus, o Messias, assim como a palavra de Isaías se cumpriu nele, em Jesus, a palavra da Escritura, toda a palavra da Escritura se cumpre nas nossas vidas. Todas as promessas ditas por Deus, diz Paulo, tem em Jesus o sim. Nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos celestiais em Cristo Jesus.
Para Jesus, as consequências desta unção foram terríveis. O verso 28 até o final, nós vemos estas consequências, não quero me deter muito. Eles trataram Jesus com ira, verso de número 28. Eles expulsaram Jesus da cidade, verso 29. Ainda no verso 29, tentaram assassinar o Senhor Jesus. Mas o texto diz que Jesus, de forma sábia, passou por entre eles e se retirou, porque não era ainda o seu momento de morrer. E o que Jesus faz na sequência? Diz o texto seguinte, que não vamos meditar, mas quem sabe você pode meditar em outro momento, que Jesus sai de Nazaré, vai para Cafarnaum, e o que ele faz? Vai de novo para o lugar da palavra, e vai de novo ministrar a palavra, ensinar o povo, e ali em Cafarnaum, todos ficam maravilhados com o seu ensino, porque ele ensinava com autoridade. Toda a vida de Jesus foi gravitada em torno da palavra do Espírito, porque foi isso que ele recebeu na unção do Espírito Santo, para ser o mensageiro da palavra do Espírito a todos quantos dela precisam. Eu quero terminar a minha meditação nesta noite. Eu estou aqui me lembrando de uma história de um pastor que foi líder do avivamento na África do Sul, pastor Andrew Murray. Ele era um homem que havia passado por uma unção extraordinária do Espírito Santo. Uma vez ungido pelo Espírito Santo, entendeu que Deus o chamava para uma obra de avivamento na África do Sul. E ele obedeceu esse chamado e separou a sua vida para a pregação da palavra. E pregou tanto, e compartilhou tanto, e testemunhou tanto, que o seu médico pessoal lhe disse: olha, Andrew, se você não parar com a sua agenda, você não vai conseguir falar. Você vai perder completamente a sua voz. E dizem os historiadores que em 1789 isso aconteceu. Andrew só conseguia sussurrar. Durante 2 anos ele ficou sem pregar. E aí ele lembrou-se que havia um instituto em Londres, o Instituto de Cura pela Fé, esse era o nome do instituto. E pensando naquele texto lá de Tiago, que diz que aqueles que oram são curados e restaurados pelo Senhor, ele resolveu ir a esse instituto. E lá, depois de 2 semanas, o Espírito Santo, que havia trazido unção para ele, e que ele usou tanto esta unção que perderam a voz, o Espírito Santo fez o milagre, restaurou a sua voz. E dizem os historiadores que a sua voz se tornou como a voz de um jovem. E ele foi pregando até a sua morte, aos 88 anos de idade. O que isso, irmãos, tem a ver conosco? Talvez o nosso problema não seja o excesso de pregação da palavra, mas o excesso de silêncio. Muitas vezes estamos calados, temos oportunidade, temos gente à nossa volta sofrendo, temos gente aprisionada, cativa, temos gente precisando do bálsamo da palavra de Deus, e nos mantemos mudos, porque nos sentimos impotentes. O que nós precisamos? Precisamos de uma unção do Espírito Santo, para que a partir desta unção, possamos proclamar a tempo e a fora de tempo, que Jesus Cristo é Salvador e é Senhor. E a partir da nossa proclamação, seja verbalizada, seja pelo exemplo, muitas pessoas possam experimentar a cura e a restauração que vem do Senhor. Então, nesta noite, nós vamos orar e pedir assim: Senhor, que hoje, que agora aqui se cumpra em nossas vidas essa palavra. Traz sobre nós
a unção do Espírito Santo que foi dada a Isaías e que foi dada a Jesus. Vamos ficar de pé e vamos cantar.